Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por esta grande oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, para podermos, ó Deus vivo, te adorar, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, pelas Tuas misericórdias dispensadas a cada um de nós. E aqui estamos nesta noite para te adorar, ó Deus vivo. Fazer aquilo, ó Pai, que te agrada, que é estar em nosso posto de dever, nos alimentar de Tua palavra. Toma-nos, ó Pai, enquanto nós cantamos, enquanto te adoramos, dê-nos um espírito pronto para que saiamos daqui melhores do que nós entramos. Te agradecemos e pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar então 201, número 201. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Cante com a sua alma, com alegria, número 201. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, o de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, mas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos, quem sede gozo, virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao frente, fiel corajoso, dará a coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia, graças a Deus. Vamos ainda o 315. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão. Número 315 é do Senhor. Adore o Senhor, solte a sua voz a Ele. Sião, cidade tão linda,
Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus, irmãos. Amém? É bom poder estar na casa do Senhor nesta noite para poder adorar ao nosso bom Deus. Nós queremos dar as nossas sinceras boas-vindas aos irmãos e irmãs que nos visitam nesta noite. Para nós é sempre uma honra, uma satisfação tê-los conosco. E os nossos dias e horários de cultos aqui são todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. E aos domingos, o nosso culto inicia às 8 horas da manhã, escolinha com as crianças, logo após a escola dominical. Às 13h30 nós temos o trabalho com todos os adolescentes, jovens, irmãos que ficam aqui na igreja após o almoço. E às 16h30 o companheirismo com toda a mocidade e a igreja. E às 18 horas o nosso culto da noite. Nós temos cultos ali também em Taguatinga, todas as terças, iniciando às 19h30. E aos sábados, às 18 horas. Amanhã nós teremos culto ali em Taguatinga, às 18 horas. E lembrando também que nossos cultos todos são transmitidos através da nossa página na internet. O endereço da nossa página é tabernaculodafé.df.org.br. E lembrando também do nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar diariamente através da Rádio Redentor AM 1110, no horário de meio-dia a 1h, isto de domingo a sexta-feira. No sábado, o nosso programa é apresentado às 7 horas da manhã, de 7 às 8 horas. Então, amanhã nós temos o programa às 7 horas da manhã. Nós queremos enviar o nosso abraço fraternal, nosso Deus os abençoe, a todos os irmãos que estão participando conosco através da nossa página na internet. Lá na Alemanha, em Frankfurt, o irmão Manuel e a irmã Lourdes Picotto e também a irmã Conceição Picotto. Na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani. Na Bahia, em Casa Nova, o irmão Ricardo e família. No Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Hinaldo e família. O irmão Eupídio e família. A irmã Geisiliane. O irmão Valdinei e família. No Santa Maria, o irmão Paulo Sabino. Também o irmão Marcos Antônio. Em Taguatinga, a irmã Fátima. Em Brasília, o irmão André. No Recanto das Emas, o irmão Leonardo Leite. No Riacho Fundo 2, a irmã Febe e o irmão José Correia. Em Vicente Pires, o irmão Panaiote e a irmã Carmen. E também o irmão Isaac e família. Em Goiás, no Jardim Gá, o irmão Zeferino e a irmã Iara. O irmão Marcos Feitosa. O irmão Vilmar e família. A irmã Vânia, Esther e Samuel. O irmão João Leite, a irmã Augustinha. Também em Lusiânia, o irmão Nonato e Hilda. No Novo Gama, o irmão José Inácio e família, a irmã Edinalva e a irmã Antônia. No Jardim ABC, o irmão Fernando e a irmã Josiane. Em Hidrolina, a irmã Maria Alves. Em São Miguel do Araguaia, o irmão Arlindo Fernandes. Em São Miguel do Araguaia, o irmão Arlindo Fernandes. No Valparaíso, a irmã Rejane Gomes e família. O irmão Claudionô e a irmã Rita. A irmã Noemi Borba e filhas. O irmão João Marcos e família. Em Minas Gerais, em Teoflotone, a irmã Milza e família. O irmão Rafael e a irmã Daiane. Em Poços de Caldas, o irmão Roberto Pires. No Paraná, em Curitiba, o irmão Caleb, a irmã Lilian e o irmão Mateus. No Pernambuco, em Recife, o irmão Pacheco e família. Em Vitória de Santo Antão, o irmão Silvio e família. Em Tucumã, a irmã Jéssica e Luana. Em Rio Grande do Norte, em Natal, o irmão Davi e a irmã Suzana. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. No Glicério, o irmão Francisco e a irmã Luzinete.
e também o irmão Edilberto. Em Birigui, o irmão Alex e a irmã Adriana. Em São Manuel, o irmão José Ferreira. Em São Paulo, o irmão José Pereira e a irmã Jari. Em Jaú, o irmão Jesus e a irmã Clares. Em Lourdes, a irmã Clarice Cassalho. E outras 60 conexões não identificadas. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Cremos que nós seremos ricamente abençoados nesta noite. Lembrando também que neste final de semana, amanhã, o pastor Ivaldo vai estar conosco ali em Taguatinga, vai estar pregando ali em Taguatinga, e no domingo de manhã aqui no Pedregal e à noite também. Então, convida seu vizinho, seu amigo que você deseja trazer para este final de semana. Cremos que Deus terá bênçãos para nós, assim como Ele tem nos dado todos os finais de semana aqui no Pedregal. Eu convidaria o pastor João dos Santos para vir orar por esses pedidos de oração. Oração por Rízia, filha da irmã Adriana, veio por escrito através da nossa página na internet. E também por Francisca, está com câncer, Francisco Ferreira do Carmo, Luzia de Souza Castro, Lourença Rodrigues Ferreira, por enfermidade, Gideão Rodrigues da Silva e também por Lander, por libertação. Se você tem uma necessidade nesta noite e não enviou o seu nome por escrito, mas você quer fazer isso conhecido diante de Deus, levante uma de suas mãos. Deus está aqui e Ele pode atender a sua necessidade de acordo com a sua fé. Lembrando que amanhã às 8h30 teremos reunião com todos os diáconos aqui. Vamos orar, pastor João? Senhor Jesus Cristo, amado Pai Celestial, é motivo de alegria, Pai, ter um lugar próprio para nós te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que nós estamos na verdade, porque o Senhor tem mostrado para nós este lugar maravilhoso, Senhor, que é a sua palavra, Pai, que nos conduz à vida eterna e que nos mostra, Pai, a maneira correta, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Não merecemos nada, mas o Senhor é bom. Por isso estamos aqui para ter este agradecimento que o Senhor sempre concede a nós, Senhor. Ó Pai amado, abençoa também aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, mas que lá mesmo nos seus lares, aonde for, que esteja no mesmo espírito, Senhor. Que estamos aqui para que possamos, meu Deus, alcançar as bênçãos do Senhor. Aqueles que estão ouvindo pelas internet também, seja abençoado pelo Senhor, Pai. Nós somos um povo, meu Pai, que o Senhor escolheu diante da fundação do mundo, para estar neste companheirismo, que o Senhor nos ajuda cada dia a crescer a nossa fé em torno da sua palavra, Senhor. Revela cada dia, Senhor, o que nós precisamos de alcançar das mãos do Senhor. Ajuda também, ó Deus, o pregador desta noite, unge seus lábios para que possa nos ajudar. Para isso nós viemos aqui, Senhor. Não viemos aqui simplesmente para esquentar o banco e voltar da mesma maneira, mas viemos aqui com esse propósito de alcançar as bênçãos do Senhor, que é o alimento espiritual dos santos, ó Pai. Ajuda, Deus querido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa as ofertas, os ofertantes, neste momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só um minutinho, diáconos. É só refazer essa nota de novo da reunião amanhã, às 8h30, será com todos os diáconos, filmadores e tocadores. E os técnicos também que trabalham no estúdio ali. Amanhã às 8h30, reunião com todos nós aqui no tabernáculo. Adoremos a Deus com as nossas ofertas.
nome de Jesus Cristo, Paulo fez o mesmo sem ninguém lhe dizer. Taught the baptism of the Holy Ghost and sanctification and so forth. Paul did the same thing without consulting the church because it was the same God. Onde Pedro ensinou o batismo com o Espírito Santo e santificação e assim por diante, Paulo fez a mesma coisa sem consultar a igreja, porque isto era o mesmo guia. And how can we be today when people deny these truths? Então, como podemos estar hoje quando as pessoas negam estas verdades? When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same doctrine because they had the same God. Quando Pedro ensinou o que ele fez sobre o modo que a igreja estava para ser colocada em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. God isn't going to take one over this way, one over that way, and send one east and the other west. He's going to keep you together. O guia não levará um para este lado e o outro para aquele lado, e um para o leste e o outro para o oeste. Ele vai vos conservar juntos. If we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one. If we just don't let the devil pull you off on the wrong road, we'll be one heart, one mind, one accord by one Spirit, the Holy Spirit, the guide of God that will guide us to all truth. E se nós simplesmente permitirmos que o Espírito Santo nos conserve juntos, nós seremos um. Se simplesmente não deixarmos que o diabo nos puxe para o caminho errado, nós estaremos num só coração, numa mente, num acordo, através de um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará em toda a verdade. Glory to God. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite, para juntos aprender mais de Sua Palavra. Tua Palavra nunca é super enfatizada, Senhor, nunca é cansativa, nunca é demais para nós, sempre estamos em necessidade dela, mais e mais em nossas vidas, porque ao passar do tempo, nós como humanos vamos esquecendo, Pai, e a Tua Palavra nos relembra dos fundamentos, das bases, das quais devemos estar edificados para que as portas do inferno não prevaleçam sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, então, desperta nossa consciência para valorizar a Tua Palavra e relembrá-la mais. No nome de Jesus te pedimos com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus continue nos abençoando, irmãos. Deus abençoe cada irmão, cada irmã que deixou seus lares para estar aqui na casa de Deus. Deus recompense a cada um seu esforço. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia em São João, capítulo 1.
Deus abençoe também nossos irmãos que nos acompanham pela internet. É muita gente que nos acompanha. Deus recompense a todos vocês. São João, capítulo 1. Nós vamos ler. Vamos meditar nessas coisas. Parece simples, mas é o fundamento da nossa fé. Nós nunca podemos esquecer dos nossos fundamentos, bases da nossa fé, para que o diabo não venha nos explorar e até vencer, não é? Até vencer, se nós esquecermos dos fundamentos, das bases, que às vezes nós dizemos, isso é o ABC, mas o ABC, se a criança esquecer do ABC, não sabe compor as letras, não é? Nós temos aí alunos, comprovadamente, alunos já de 2º grau, e não sabe as quatro operações. Não sabe, porque aprendeu tudo na maquininha. Técnica. Nós vamos na era da tecnologia. E isso tem roubado a inteligência do povo. Tem roubado a inteligência. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora vamos lá para 1 João capítulo 5, verso 7. 1 São João, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, verso 7. Combina com isto, com São João, capítulo 1, onde lemos aí. 1 São João, capítulo 5, verso 7. Está escrito assim: porque 3 são os que testificam no céu, 3 ofícios: a palavra, o Espírito Santo, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, não é? E esses 3 ofícios, não é? Títulos, são um. Então nunca esqueça disto. Senhor, ajuda-nos, abra mais nosso entendimento para captar a Tua palavra com a nossa alma. Com perdão de nossos pecados pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós ouvimos lá no encontro uma frase muito tremenda. Ele disse: aquilo que você mais ouve é aquilo que você mais precisa ouvir. Porque Deus sabe melhor, Ele sabe como nos ministrar aquilo que nós temos necessidade. E aquilo que está sempre sendo repetido é porque nós precisamos daquilo. Em sua onisciência, Deus nos conhece e sabe qual é a matéria que mais precisamos. Deus é o nosso grande professor, não é? Nós paramos aqui na página 10 deste compêndio da Voz de Deus, 2º parágrafo, página 10, 2º parágrafo. Nós vamos prosseguir. Vocês prestem bem atenção, você que trouxe sua mensagem vai acompanhar. Nos acompanhe. Quando eu estiver lendo, você lê. Quando pararmos para refletir sobre o que lemos, você pare também para refletir, porque não é só ler que é o segredo. O segredo é refletir também. Ler. Existe até cursos. Existe até curso para ler. Como é que chama? Curso de leitura dinâmica. Você lê um livro do tamanho da Bíblia dentro de pouco prazo, bem rápido. Só que pergunta quais são os destaques.
Leu tão rápido que passou por cima de 99%. Então, o importante é ler refletindo. Ler refletindo. Vamos lá, o segundo parágrafo da página 10 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Esse compêndio da voz de Deus. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Jesus sendo o eterno Filho de Deus? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filho tem princípios. Se ele é filho, ele teve um princípio. Como carne. Ele nasceu como carne, como humano, de Maria. São Mateus capítulo 1, não é? Mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Aquele que morava dentro dele, que era o Deus eterno, nunca teve princípio. Então, a revelação está aí, em você separar a carne do espírito. Ele era por fora 100% humano, com sentimentos humanos. A Bíblia chega a dizer em Hebreus 4, verso 14 a seguir, que até tentações ele enfrentou para que pudesse sentir. Quando nós estivéssemos passando por nossas tentações e orássemos a Ele, Ele soubesse a dor, o nível, a dor da tentação que estamos enfrentando, porque tudo é uma dor, não é? É uma dor. Tentação também provoca uma dor. Dor do querer, dor da atração, é uma dor. Veja, então por fora ele é 100% homem. Para que isso? Para que esse foi um propósito de Deus em se tornar homem, para poder sentir as dores, sentir as necessidades, desde criança, como ele foi, para que o ser humano, desde criança, quando clamasse por ele soubesse o que o ser humano estava querendo dizer com aquela oração. Ele soubesse entender as nossas orações. Quando oramos com a alma, ele te entende. Ele te entende. Ele passou por todas as fases da vida que eu passo, que você passa. Tudo isso para poder, com o objetivo de poder nos entender quando estivermos passando por nossas fases. Por isso, quando você estiver passando, não pare de orar. Fale para Ele, conte com Ele, chame Ele. Ele te entende. Anjos não entendem nós, porque anjos nunca pecaram. Por isso nós não temos nenhum mediador entre Deus e os homens. O único é Ele próprio, é o Senhor Jesus Cristo. Veja, Ele é o Deus eterno, o Jeová. A palavra Jeová quer dizer aquele que habita entre seu povo, né? Manifestado na carne. O outro parágrafo. No Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Era Deus. Verbo quer dizer palavra, quer dizer Espírito, quer dizer o Pai, palavra, Espírito. É simplesmente terminologia de palavra, mas quando se refere a Deus é o mesmo ser. E o Verbo se fez carne em Jesus, não é? E habitou entre nós. Esse é o verso 14 de São João I. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele, Jesus. Tanto é que mataram ele, mas antes de completar as 72 horas. Como eterno que ele era, eterno não pode ter fim. O ser de dentro dele ressuscitou ao terceiro dia, tirou
aqueles 16 elementos, e o levantou, não é? Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele era o profeta por excelência, não é? Profeta dos profetas. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, não é? A carne, disse: meu Pai está em mim. É quem faz as obras. Era o Pai, o Espírito que morava dentro dele. Deus tem muitos títulos. Muitos. No Velho Testamento você vai lendo, aparece muitos títulos referentes a Deus. Por exemplo, justiça nossa, nossa paz, e sempre presente, Pai, Filho, Espírito Santo. Porém, ele tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Tem muitos títulos, e as pessoas às vezes embaraçam nisto. Por isso que é preciso da revelação, para você não embaraçar nos títulos, no lugar do nome. Quem não tem a revelação do Espírito Santo, como o Senhor disse para Pedro em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é sobre Pedro, sobre a revelação que veio a Pedro. A pedra significa revelação. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno não prevalecem contra o revelado. Contra o revelado. Mas quem não é revelado, tem a coisa só de cor, vai se confundir todo. Aí com o tempo vai dizer, mas igual João Batista, não é? Foi revelado até uma certa altura, mas quando foi para a prisão, parece que a coisa nublou para ele, ele ficou todo confuso e mandou os discípulos dele perguntar se Jesus era Jesus mesmo. E muitas vezes nós vemos isto, se nós não tivermos no Espírito, por isso que exige de nós permanecer, estar no Espírito. Estar no Espírito. Essa semana passada mesmo, fiquei sabendo do menino criado no nosso meio aqui, e com os pais todos da mensagem, mas logo que foi para a faculdade, os professores confundiram a mente dele, e ele chega a blasfemar da mensagem mesmo de uma forma terrível. O menino mora em Ceilândia. Mas é porque nunca entrou na coisa. Ou vinha aos cultos com os pais, mas ficava como mero espectador. Você não pode, você tem que absorver cada palavra. Porque hoje talvez você pense, não estou precisando disso, você não está precisando hoje. Mas no amanhã o diabo vai cruzar seu caminho. E se você não tiver a resistência, conhecimento de Deus sobre a matéria, você vai duvidar. O diabo vai lançar dúvida em seu coração, em sua mente, e vai te transtornar toda. Nós temos tanta gente que conhecemos que era até pregadores. E o irmão Brana chega a criticar os pastores lá dos Estados Unidos, que não tinham um pingo de segurança daquilo que pregava. Quando John Glenn, o primeiro astronauta que foi na Lua, ele fala isso na mensagem de contagem regressiva. E John Glenn chegou dizendo para o povo lá dos Estados Unidos que foi na Lua e não viu Deus lá. Ele diz, pastores deixaram de ser pastores, porque disseram, é uma mera história dizer que Deus está lá em cima, os astronautas estão falando que foi lá e não viu Deus. É uma mera história. Quer dizer, eles estavam confiados mais nos astronautas do que na Bíblia. Ora, gente, o irmão Brana disse
Pode, uma dessas mensagens novas que lemos agora recentemente, ele diz: pode os mortos ressuscitarem e vir falar comigo que não viu Deus, que eu continuo crendo que existe um Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus disse assim. Essa deve ser a segurança de cada eleito, de cada revelado. Por isso que essas matérias nunca podem ser velhas para nós. Sempre devemos relembrar, lembrar de novo, estudar e reestudar, porque senão o diabo vem te tentar e te complicar, viu? E deve ser refletida, lendo reflexo, buscando na Bíblia, porque quando você busca na Bíblia citações que o profeta fez, isso te enraiza mais na coisa, te vê que não é uma frase aérea do irmão Brana, é uma frase extraída do âmago da Bíblia Sagrada. O verdadeiro cristão que tem segurança é o cristão que lê assim a Bíblia, a mensagem, lê refletindo, lê buscando significado, conferindo com a Bíblia. Isso nos traz muita segurança. Amém. Veja, repetindo aqui, Deus tem muitos títulos: justiça nossa, nossa paz, sempre presente, Pai, Filho, Espírito Santo. Porém, ele tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Aí você lembra de São Pedro, em Atos 2, São Pedro diz para aqueles que o crucificaram: vocês crucificaram este homem chamado Jesus, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Por isso que Atos 4, verso 10 e 12, está escrito que embaixo do céu e em cima da terra não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão esse, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus manifestado em nosso meio. Aleluia. Aí prosseguindo aqui, ele diz: não fique confuso, porque ele tem 3 ofícios, ou tem uma manifestação tríplice. Não fique confuso. Deus em morfe. Morfe quer dizer aquele que apresenta em várias maneiras, em várias formas, mas sendo ele o mesmo personagem. O mesmo personagem apresenta em várias formas, quer dizer, em morfe. Assim é Deus. Na terra ele era um profeta, no céu ele é o sacerdote, e retornando à terra no milênio, ele é rei dos reis. Apocalipse 19, não é? Aquele que era, esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. E aquele que há de vir, este é o rei vindouro, de Apocalipse 19, né? Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. Isso está lá em Deuteronômio 18, Moisés profetizou. E será que se eles não ouvirem as palavras desse profeta, Moisés dizendo, eles serão extirpados de entre o povo. Isso foi Moisés dizendo lá em Deuteronômio capítulo 18. Se eles não ouvirem a palavra deste profeta, referindo-se a Jesus que viria, eles serão extirpados de entre o povo. Às vezes você diz: extirpado como? Vai morrer? Não morre fisicamente, mas morre espiritualmente. Pessoa que não crê na palavra de Deus como ela é, são defuntos ambulantes. E o que mais existe na terra hoje é defuntos ambulantes.
ambulantes com a Bíblia na mão, com a mensagem na mão, no entanto não tem a essência da coisa no coração. Por isso devemos dar graças a Deus que Deus nos deu esta oportunidade de ter isto, não só em forma de letra, mas em forma de espírito dentro de nós. Notem, prosseguindo, notem esses fatos acerca de Jesus na terra. Ele era profeta, cordeiro e filho. Isso não o tornou três. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora, há uma porção da Escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse 5, versos 6 ao 8. Quando João disse: "E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, quantos cordeiros? Um cordeiro." Não tem jeito de você ver 2, 3. Apocalipse 5. Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Nós sabemos o que se refere a esses 7 Espíritos. Não é que Deus tem 7 Espíritos, Ele tem seu Espírito, repartiu para 7 mensageiros vir manifestar nas 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. 7 manifestações do singular, Espírito de Deus. E às vezes é chamado 7 Espíritos, 7 manifestações. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, não dos cordeiros, né? Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, suas orações sobem lá como incenso suave às narinas de Deus. De fato, esses versículos, se isolados, pareceriam provar o ponto de vista deles, ter 3 pessoas distintas. Note, eu disse esses versículos isolados. Entretanto, leia você Apocalipse 4, verso 2 e 3, depois 9 e 11, você vai ver João dizendo: "E logo fui arrebatado em espírito, e eis que Apocalipse 4, e eis que trono estava posto no céu, um trono, e assentado sobre o trono." Apocalipse capítulo 4, versos 2 e 3. "E o que estava sentado era na aparência e semelhança da pedra de jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do seu trono, e parecia semelhante à esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono." Não é dos, não, do. Então João foi lá e viu um só. Um trono e assentado no trono, e os 24 anciãos, que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas lá adorando. E adoravam o que vive para todo sempre. Jesus é aquele cordeiro ensanguentado que intercede por nós, mas dentro dele está o Deus eterno que vive para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Todo sempre. E lançava suas coroas diante do trono, dizendo: "Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste
todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Nada do que foi criado sem a vontade de Deus. Até o Caim, até o Lúcifer foi criado para manifestar a glória de Deus. Tem que haver a noite para você valorizar o dia. Tem que haver os prós para você valorizar os contras. Sim, para ver os contras, né? Então tudo foi criado por Deus. Aquela menina viu aquele incrédulo, ela vinha da escola dominical com a Bíblia na mão, e aquele séptimo incrédulo disse: menina, você vem da igreja, pare com essa ideia, não existe tal coisa como Deus. Ela disse: doutor, como que o senhor pode dizer que não existe tal coisa como Deus? Ela pegou um raminho, a florzinha, e disse: doutor, se não existe tal coisa como Deus, quem é que criou essa florzinha, doutor? Foi a tecnologia? Tecnologia pode criar uma florzinha, mas sem vida. Essa florzinha tem vida nela, tem semente que pode reproduzir. Técnico nenhum dá conta de criar uma florzinha que tem semente para reproduzir. Ele começou a chorar, e o irmão Brana disse na mensagem Deus Simplicidade, ele se entregou a Cristo e eu batizei em nome de Jesus Cristo. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Veja bem, amados, por tua vontade, que está em Apocalipse, são e foram criadas todas as coisas. Aí você diz: meu Deus, para que o Senhor criou um Judas para trair o Senhor? Para que o Senhor criou um Caim? Para que o Senhor criou um Lúcifer para nos estar no nosso encalce 24 horas por dia? Tudo isso tinha um motivo. Tinha um motivo, um objetivo dele criar. Para nós poder ser espiritualmente reis e sacerdote. Reis espirituais, sacerdotes espirituais, reis porque reina. Como é que nós poderíamos reinar sobre o mal se não existisse o mal? Reinar sobre o Lúcifer se não existisse Lúcifer? Reinar sobre o pecado se não existisse pecado? Não teria, seríamos como anjos, coisa assim, muito monótona, né? Monótona. Irmão Brana disse que os anjos, quando nós entrarmos na glória, vamos entrar cantando aleluia, graça, graça, graça. Os anjos vão nos admirar, porque eles não sabem isso, eles nunca tiveram perdido. Aleluia! Porém, nosso louvor será maior do que o dos anjos, que o nosso louvor terá gratidão. O dos anjos é aquele santo, santo, santo. É bonito, é ungido, é maravilhoso. Mas o louvor nosso terá mais unção, porque será um louvor misturado com gratidão. Eu era um perdido e ele me salvou. Eu era um vagabundo e ele me restaurou. Então, um louvor misturado com gratidão, chega o seu cheiro com mais glória às narinas de Deus. Veja. Então, todas as coisas criadas foi da vontade dele. Fica você triste com as coisas que foram criadas, não. Viu? Fica triste, não. Deus sabia que aquilo contribuiria. É Romanos 8, 28. Aquilo contribuiria para o nosso bem. Aquilo contribuiria para nós desenvolver fé, desenvolver mais conscientização do que é verdadeiro, desenvolver força. É como aprendemos a história da borboleta. Ela passa pelo casulo,
apertado ali, para que aquilo? Para desenvolver musculatura, força, para virar uma linda borboleta e poder voar. Assim nós temos que passar por esses casulos da vida, para desenvolvermos força espiritual, para podermos voar para a eternidade um dia deste. Voar para a eternidade. Mas tem que ter os casulos da vida. Não vamos ficar tristes com os casulos, não. Quando estivermos passando por eles, vamos dizer: Senhor, te agradeço que isto contribuirá para o meu bem. Simplesmente eu te peço, me dê um bom comportamento ao passar pelo meu casulo. Me dê uma boa compreensão. Isso não é para o meu mal, não. Isso é para a minha salvação. As lutas da vida, irmãos, não é para nos matar, não. Senão Deus seria autor da desgraça e não da paz. As lutas da vida, Deus permite vir sobre nós, é para o nosso aperfeiçoamento. É para nós desiludir deste mundo, desligar o nosso homem de fora e ver que aqui é tudo vaidade. O único lugar real é a palavra, é o céu, é o Espírito Santo. Aleluia! Então, Deus, sabendo melhor o que é que nós precisávamos, o profeta disse na mensagem Queda do Mundo: Deus não nos dá o que nós queremos, Ele nos dá o que nós necessitamos. Às vezes você diz: eu queria tanto isso, mas você não está necessitando aqui. Está... Na mensagem Eu Sei, ele disse: nós pedimos descanso, descanso e paz, e ele nos envia lutas e aflições. Por quê? Porque ele olha para o nosso interior e sabe que descanso e paz não nos trará experiência nenhuma. Ele manda lutas e tribulações para nós fortalecer a nossa musculatura espiritual. Aleluia! Então não fique triste com as lutas. Dê glória a Deus e diga: Deus sabe melhor. É o que o profeta irmão Brana sempre dizia para Billy Paul, seu filho: Filho, Deus sabe melhor. Em Romanos 8:28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não vamos atribuir nada de louvor ao diabo. Toda honra, todo louvor é a Deus. É a Deus. Deus seja louvado. Deus sabe melhor. Deus entende melhor. Isso é para o meu bem. Se nós deixar essa consciência descer em nossos corações, nós vamos ser mais agradecidos do que pedinte, do que reclamões. Do que reclamões. Por que Davi disse no Salmo 73 que o ímpio sofre menos do que o justo? Ele disse: o ímpio não luta, não tem batalha e prospera. O justo é de luta em luta e não prospera. Para prosperar é difícil. Aí no verso 7 por aí ele disse: até que eu atentei para o fim do ímpio e vi para onde é que ele vai para o inferno. Eu disse: não, Deus, deixa eu ser um justo mesmo, sofrendo aqui, porque isso é para o meu bem. Isso é para o meu bem. Aleluia, glória a Deus. Oxalá nós entender isso, irmãos. Nós vamos ser menos reclamões e mais agradecidos a Deus por tudo. Por tudo. Até mesmo pelas doenças, até mesmo pelas fases negras da vida. Deus tem um propósito daquilo. Aquilo nos levou a aproximarmos mais de Deus. Nos levou a orar, nos levou a entrar em desespero, nos levou a nos consertar, nos levou a nos refletir. Sim, tudo foi criado por Deus. A tua vontade foi pela sua vontade que todas as coisas fossem criadas. Note atentamente que no verso 2 diz:
não 2 ou 3, mas assentado sobre o trono. Verso 2 de Apocalipse 4. No versículo 3 diz: o cordeiro que estava sentado era na aparência de semelhante à pedra de jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos, que estava sentado. No verso 10 disse que os anciãos prostravam-se diante do singular, não dos, que estava sentado. No versículo 11 diz que eles clamavam: digno és, Senhor, não senhores. Não senhores. Também no verso 11 diz que este sobre o trono era o singular, Criador, que é Jesus. João 1:3, que é Deus, Espírito, Jeová do Velho Testamento. Gênesis 1:1. Mas não vamos parar aqui. Leia agora em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Quando você lê essa palavra destra na Bíblia, não quer dizer direita ou esquerda, não. Deus, está escrito em Jeremias 23 que Deus preenche os céus e a terra. Então não sobra lado para dizer lado direito, lado esquerdo de Deus. Destra na Bíblia quer dizer poder. Jesus está sentado no poder. Como você, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, a igreja dele que vai ser arrebatada está sentada no poder de Deus. É assim ou não é? Nós não estamos assentados no poder do Estado, no poder do dinheiro. Nós ouvimos aqui o pastor Jair falando na fita agora mesmo, uma frase lá no encontro tão tremenda sobre o homem pobre. Como é que foi, irmão Regimilton? Os irmãos que lembram a frase? Existem pessoas tão pobres que só tem dinheiro e pensa que é rico. Pensa que é rico. É a frase, né? Existem pessoas tão pobre, foi um pensador que falou isso faz muitos anos. Existem pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Mas aqui existem pessoas milionárias que têm coisas mais valiosas do que o dinheiro. Às vezes não tem uma casa para morar aqui na terra, mas tem uma mansão lá no céu. Aleluia! Glória a Deus, nosso coração não está preso aqui, né? Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. O Espírito em Paulo, o próprio Espírito em Paulo, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, pois este é o Espírito de profecia por meio do qual vem a palavra, diz que ele está sentado à destra de Deus. Mas quando João olhou, ele viu somente um. Somente um. João 10:30, eu e o Pai somos um. E ele diz, está sentado à destra. Então a mente denominacional diz, é dois, olha lá, ele está sentado à destra, quer dizer ao lado, quer dizer no sentido, na interpretação denominacional, mas na revelação, destra quer dizer poder. Aleluia. Paulo, pelo Espírito, discerniu e nos falou a verdade. Esse Espírito é o Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito de profecia, por meio do qual vem a palavra. Diz que ele está assentado à destra de Deus. Mas quando João olhou, ele viu somente um sobre o trono. E não foi antes
de Apocalipse 5, versos 6 e 8, que vem depois de Apocalipse 4, verso 2 e 3, na sequência de tempo, que vemos o Cordeiro tomando o livro do que estava sentado no trono, como indicado em Apocalipse 4, versos 2 e 3 e 9 e 10. O que é isto? É o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou e retornou ao seio do Pai para ser essa coluna de fogo. Lá no caminho de Damasco, ele apareceu para Saulo, e quando Saulo perguntou qual era o nome dele, o que disse dessa coluna de fogo, o que disse qual é o nome dele? Eu sou Jesus. Quem falou isso foi a coluna de fogo. Ele voltou a ser Logos, ser a coluna de fogo. Voltou a ser o que ele era antes. Ô igreja, nós estamos também voltando a ser o que nós éramos antes. Você aceita isso? Isto é revelação. Por isso que você não é como o mundo. Nós não somos como o mundo. Nós somos diferentes. Não venha com essa tonteria, meninice, de nos comparar com a denominação. Não. Nós estamos um pouco mais acima. A mensagem, a revelação nos coloca mais acima. Um profeta não é um que, eis meu servo, um profeta é um ofício que coloca o povo mais acima. Acima da lógica, acima da razão, acima da técnica, acima do conhecimento humano, acima da teologia. Um profeta, em toda a Bíblia você conhece isso, sempre colocou seus discípulos acima no conhecimento, no espírito, na conscientização. Um discípulo de profeta sempre foi diferente dos discípulos das religiões. Mostre-me na Bíblia onde tem diferença. Todo lugar, discípulo de profeta sempre tem uma visão a mais do que o discípulo. Você lembra lá dos profetas dos discípulos, daqueles homens lá no tempo de Eliseu? Eles sabiam o dia e a hora que Elias ia subir. Eles sabiam. Mas nenhum deles fez parte daquilo. A teologia pode ensinar muitas coisas que são verdade pela letra, mas não te coloca na coisa. O importante não é saber aqui, aqueles profetas lá, que lá tinha as escolas dos profetas, Acabe tinha. Sabia de coisas até profundas do dia que Elias ia subir e tudo, chegou até a divertir Eliseu, você sabe que seu senhor vai embora, vai subir? Eliseu disse, calai-vos, eu não preciso fazer alarde disso não, eu sei. Amém. Eles sabiam, mas não estava na coisa. Muitas denominações sabem, tem a denominação do unicismo, sabe que Deus não é três, sabe que Deus é um, mas não estão na coisa. É verdade. O importante não é só saber, irmão. O importante é estar na coisa. Aleluia! Aleluia! Tem algo mais especial do que simplesmente saber. Técnico. É você ser parte da coisa. Isso é mais importante, é mais especial do que ser um mero religioso, um conhecimento técnico de muitas verdades até. Porque o diabo, ele não é tão tolo assim, que vem enganar só com mentira. Você sabia que para enganar tem que trazer umas 90% de verdade ou mais para poder enganar? Tem. Só que são verdades técnicas da mente, mas não tem nada no coração.
Balaão não tinha o que os hebreus tinham, mas no entanto ele profetizou que Deus levantaria um Messias da tribo de Judá. Foi Balaão que foi o profeta que profetizou pela primeira vez no Velho Testamento. Mas não era parte da coisa. Irmão, isso deve nos dar uma sensação de gratidão tão grande. Isso deve nos dar uma sensação de gratidão tão grande. Você olha para você, você não te acha nada, você não vê nada de bom em você, você só vê defeito, falha. Mas se você olhar para dentro de você, você te valorizará. Você é parte de Deus, morando em vaso de barro, chamado carne. Mas dentro desse peito tão fraco, você carrega Deus. Aleluia. Isso é privilégio de poucos. E graças a Deus que nos passou por cima dos sábios entendido e revelou a nós, os pequeninos. Você é agradecido por isso? Seja agradecido. Seja agradecido por isso. Nós vamos ter que parar, o relógio já mandou parar. Quando a coisa começa a ficar boa, o relógio manda parar, não é? Mas nós continuaremos na próxima sexta-feira, se Deus permitir. Próxima sexta. Mas isso é tão bom, não é? Você te ver na coisa. Isso é que vale a pena você pagar a passagem, gastar gasolina para vir ao culto. É isso que é a nossa recompensa, é aprender, é crescer. Essas coisas ficam novinha para a gente. Novinha, você diz, mas eu conheço isso desde os anos 70. Você conhece, mas que é renovado é. A Bíblia disse lá em Cantares, não, lá em Jeremias, não é Cantares, não. Lamentações de Jeremias, disse: a palavra de Deus, ela é nova cada manhã. Cada manhã ela é nova dentro de nós. Agora depende de que espírito nós nos aproximamos dela. Nós aproximamos com o espírito cansado e fadigado, ela é velha. Mas se nós aproximamos com o espírito faminto de aprender, ela é nova. Batismo em nome de Jesus Cristo é novo. Unicidade é matéria nova. Mombrana disse: nunca fica velha, nunca fica super enfadonho, sempre é nova a palavra de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Aleluia. Irmão Magno, faz a oração aqui. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor. Isso que é riqueza, Senhor. Aleluia. Riqueza, Pai amado, não vale o quanto nós temos no natural, mas o quanto que nós temos do Senhor. Porque na verdade a única coisa que vai permanecer é a Tua palavra. Senhor, enquanto nós estivermos aqui, nós queremos nos tornar esse verbo vivo, Pai bendito. Aleluia. Pai. Senhor, esse é nosso maior tesouro, Senhor. Aleluia. É ter isso dentro de nós. E esse verbo andando, esse verbo no trabalho, esse verbo no lar. E um dia, Senhor, Deus, verbo com verbo vão se encontrar nas nuvens, Pai bendito. Deus bendito, como somos agradecidos, Senhor. Eu não sou melhor do que meu vizinho, mas o Senhor se agradou de mostrar isso para a minha alma. Sim, Senhor, isso é o suficiente para nós viver uma vida de gratidão, Senhor. Andávamos perdidos, Senhor, sem rumo, mas um dia nós encontramos com a Tua palavra e ela tem nos colocado no centro, Pai bendito. Ó Deus, nos ajuda a valorizar isso. Cada culto desse tem sido um tesouro, Senhor, em nossas vidas. Cada reunião dessa de evangelismo aqui na igreja, seja onde for, Pai amado,
palavra, que estamos em toda a tua palavra. É o melhor momento de nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que isso traz aquela satisfação, aquele gozo real que fama, que dinheiro, que mulher, nada nessa terra traz, mas a tua palavra traz, Senhor. Jesus. Senhor, nós queremos mais disso, Senhor. E vai ter mais amanhã, vai ter mais domingo. Ó Deus, e enquanto estivermos nessa terra, nós queremos estar envolvidos com o teu evangelho, porque a única coisa, Senhor, que nos sustenta é este evangelho, Pai bendito. Ajuda-nos a viver uma vida de gratidão, feliz e satisfeito com a bondade do Senhor, porque isso não é para todos, somente para a nata do Senhor. E aqui tem um povo, Senhor, que ama isso, Pai. Nos ajuda a aproveitar cada reunião dessa, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Aleluia, amém. Dá vontade de prosseguir a noite toda e indo. É tão bom, não é, falar de Jesus. Amanhã teremos reunião com os obreiros, quem filma, quem trabalha no som, e com os diáconos, todos aqui, viu? São 8h30 da manhã e vamos até a hora que Deus quiser. Geralmente termina 2h da tarde, é tão bom, não é tão bom? Isso é necessário, reunirmos, une muito. E amanhã à tarde, das 18h, aquele grande culto lá em Taguatinga, se você puder ir, vamos lá, vai ser um culto muito abençoado. O pastor Ivaldo vai estar conosco pregando ali. Como todos os cultos, o irmão Samuel falou certo, aqui nós não temos culto ruim, todos são maravilhosos, graças a Deus por isso, não é? E domingo aqui, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, domingo à tarde vai ter uma festa com os adolescentes, né, irmão? Hã? Ranchão da fé lá em cima. Os adolescentes, da adolescente de 0 a 100 anos, viu? De 0 a 100 anos, que eu vejo muita gente aqui, irmão Mago lá em cima trabalhando lá, e muita gente aqui conversando fiado, você não paga que conversa, então é fiado, né? E não sobe para lá para alegrar também. Traga seus filhos, suba para lá, pule, grite com seus filhos. Gente, nós amamos nossos filhos, vamos investir neles, que eles veem você, eles vão copiar de você. Já que você fica o domingo todo aqui, passa lá, fica lá alegrando. É um trabalho maravilhoso que tem todos os adolescentes. Isso é para criar raízes neles, para eles amarem isso também. Isso ajuda muito, não é? Amém. Abrace um ao outro, volte para casa, Deus te guarde. Volte com essa mentalidade cristã, essa mentalidade revelada. Não deixe de roubar isso, não. Isso é vida para nós. Ter luz, ser um crente luz, é vida para nós. Tá. Deus te abençoe, irmão. Obrigado. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade eu não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era
era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração.